Muito bom dia, para quem eu ainda não consegui cumprimentar. É muito bom ver o pessoal aqui. Eu estava hoje mais cedo pensando, nossa, eu acho que hoje não vai vir ninguém. E daí apareceu uma pessoa, daí apareceu duas pessoas, daí eu virei de costas e estava todo mundo aqui. Agora eu estou assustado. Assustado bom, gente. É muito bom a gente ver pessoas, a gente está junto com os nossos irmãos. E, na realidade, eu estou confuso porque isso não está no meu roteiro, mas tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje também. A gente está aqui entre irmãos, pessoas muito diferentes. Alguns têm mais dificuldade de chegar, alguns estão mais distantes, outros mais perto. Mas estamos aqui, estamos louvando o nosso Deus juntos. Como é bom a gente poder realmente fazer isso em comunidade. O pastor João esteve falando, a gente tem reunido de manhã cedo para orar, nas 6 horas, 6h30, e aquele momento, por mais que eu não veja ninguém, né, o pessoal fica com a câmera fechada, a gente está orando, olhando para Deus, eu sinto, né, mais incentivado, eu sinto a presença de Deus lá, e estando junto com as outras pessoas, eu percebi que se tornou um tempo que eu fico ansioso por estar lá. Né? Você vai dormir e fala assim, amanhã de manhã tem oração de novo com o pessoal, né? Imagina se fosse ao vivo, o negócio já ia estar tremendo aqui, né? Mas, enfim, é muito bom, e a gente gosta de passar tempo fazendo coisas que são agradáveis, que dão prazer, que são satisfatórias, que realmente a gente se envolve em fazer. E isso é muito interessante, porque isso às vezes é muito bom, como por exemplo na reunião de oração, quem quiser participar, 6 horas, 6h30 acabou. Mas também tem coisas que não são tão boas e a gente gosta de fazer e às vezes a gente passa muito tempo fazendo. Ontem eu passei por uma delas que foi comer. E daí você come um pouco, daí você come um pouco mais, daí você come um pouco mais. Eu falei, oh meu Deus, eu comi demais. Mas, né, agora eu vou ter que me retratar. Mas tem várias coisas que a gente gosta de fazer. E o que a gente gosta de fazer, inevitavelmente, a gente passa muito tempo. E eu fiquei pensando isso quando eu estava... Eu sempre pergunto para pessoas mais novas que talvez conhecem TikTok. Não sei quantos de vocês já usam ou sabem como funciona. Eu estudei um tempão, eu ainda não entendo direito. Mas acompanha comigo, o pessoal que não entende, principalmente aí, né, eu vou tentar explicar o que eu acho que é. Daí o que é de verdade a gente deixa para o mistério. Mas TikTok, Reels no Instagram, Shorts no YouTube, aparentemente é a mesma coisa. São vídeos curtinhos que as pessoas assistem de centenas, né? Você não assiste de um ou dois, você assiste pelo menos 100 de uma vez só, por várias horas seguidas. É isso que eu entendo desse negócio. E eu descobri que não tem um formato específico, pode ser qualquer coisa, não tem um gênero específico, alguns são de dança, alguns são de comédia, alguns são até, como chama? Mais sérios, não é trágico, né? Mas alguma coisa assim. Não tem um modelo específico, às vezes tem algumas tendências que o pessoal, todo mundo copia, mas desaparece. Quando você fala assim, eu descobri que uma tendência nova, o pessoal, não, essa semana passada, acabou. E, enfim, as pessoas passam tempo assistindo. E o que as pessoas assistem é o que as pessoas vão produzir para os outros assistirem. Simples assim. Então, se tem alguma coisa que começa a funcionar e todo mundo vê, às vezes ninguém entende, não sou só eu. Descobri que os próprios consumidores não entendem o que está acontecendo. Eles fazem também, porque os outros vão assistir. E eu descobri que tem alguns que são até armadilha, né? Eles falam assim, coloca esse vídeo aqui no rápido que vai acontecer sei lá o quê. Daí não acontece nada. Eles, não, mas deixa eu colocar aqui e fazer também, porque daí eu falei que eu entendi, né? Então não faz uma piada aqui, não, aqui você não entendeu. Aí todo mundo acha que entendeu, ou finge que entendeu, e continua colocando, e aparece em todo lugar. E daí no final das contas não era nada mesmo, mas viralizou. O que eu achei muito engraçado. Mas um deles eu gostei, um deles eu achei legal, é sobre vídeos agradáveis. Acho que o Daniel vai tentar colocar aqui, eu não me lembro qual lado era, mas eu vou desviar quando ele colocar. Esse daqui é na categoria dos vídeos que são satisfatórios. Em geral, eles fazem um looping desse jeito. Esse daí eu vou pedir desculpa para o autor que eu não conheço. Em geral, eles são bem conscientes sobre ter o som junto com a imagem. Mas, enfim, eu achei muito interessante, porque quando eu comecei a olhar, eu falei, não vai encaixar, né? Aí você espera um pouquinho e ele passa pelo furo. E aí você espera um pouquinho e ele passa pelo furo de novo. Enfim, a Vitória descreveu como, isso aí é um pouco angustiante, mas depois é satisfatório. E é exatamente essa palavra que eu estava buscando. Porque é uma tendência, é uma categoria de vídeos satisfatórios. Às vezes eles são simplesmente uma faca cortando um retângulo, aí ele cai assim, puff, e faz sonzinho. Aí ele puxa um pouquinho de novo e corta de novo. E é só isso. E eu não sei se vocês perceberam, esse vídeo ele era inteiramente artificial. Não é um vídeo que alguém gravou.
foi 100% feito no computador. O som das peças girando, a luz batendo no metal, que não é metal. A pessoa que fez isso, eu vou falar o nome dele, né, para dar crédito, não conheço, foi o primeiro cara que apareceu quando eu pesquisei vídeo satisfatório. Arben Vlasalho é o nome dele, eu acho. E ele tem que gastar muito tempo fazendo isso. Ele gasta horas e horas e horas num vídeo de, acho que tem uns 5, 10 segundos no looping, e as pessoas assistem. E ele faz isso de monte. E quanto mais vídeos dele eu vi, eu caí nesse negócio, né? Eu falei, nossa, eu não gosto de TikTok. Eu assisti um vídeo dele, não, tem que entender, né? Assisti outro, daí eu assisti outro, assisti outro. Eu falei, caraca, eu já assisti mais de 10 vídeos do cara. E eles são curtinhos, mas eles têm algumas coisas em comum, e nessas eu queria focar um pouco. Esses vídeos que são satisfatórios, eles costumam, eu falei que eles às vezes giram em looping, e as peças se encaixam muito bem, eles têm uma fluência que para a gente é agradável enxergar. Às vezes, porque ele é artificial, para a gente é um pouco melhor, porque ao vivo, imagina, a peça alguma hora ia começar a tremer, ele ia dar uma batidinha, dar forçada e passar pelo buraco, e ia ser algumas coisas estranhas que não é tão satisfatório a gente ver. Às vezes o ideal é mais do que a gente consegue produzir. E a gente tem que procurar por outra coisa, e isso agrada ao nosso olhar, mas isso também, para ele, deve agradar, dar certo e ver as pessoas se alegrando com isso. É muito interessante. Vários detalhes que formam uma mesma máquina, no caso, um mesmo vídeo, uma mesma imagem, que consegue girar em harmonia. É muito parecido com a igreja. A gente está numa série falando sobre o que é ser igreja. Igreja também é formada com várias partes diferentes. Uma é o metal lá que está girando, outra é o buraco que está lá junto, e entre outras coisas que podem acontecer, somos pessoas, e cada pessoa junta, às vezes a gente tem também nossos grupos pequenos, e os grupos pequenos também são várias peças da igreja, e é interessante pensar que naturalmente, juntar um monte de gente é meio que a receita de ser difícil de fazer dar certo, de dar errado, né? Porque cada pessoa pensa diferente, cada pessoa tem um momento diferente, às vezes um gosta de acordar cedo, outro gosta de acordar tarde, às vezes um fala com uma linguagem, outro fala com outra, e ainda assim dá certo. Dá certo porque Deus é bom, mas para isso para frente. A comunidade, ela é essa máquina que gira em harmonia, que se afina conforme a presença de Deus. Precisa desse ingrediente para dar certo. Ultimamente, a gente, nesses grupos pequenos que a gente está tentando se investir, a gente convida, inclusive, né, quem ainda não faz parte, pessoal da casa, pessoal daqui, pode entrar em contato com o pastor Joel, com a Chi, comigo, e a gente tenta encaixar, por mais que a gente tenha formatos diferentes, vai dar certo e vai ser satisfatório. Olha só, tudo faz parte aqui, como se eu tivesse planejado. Quando a gente tem um projeto que se ajunta, que se afina, é muito bonito de ver ele dar certo. E dois aspectos eu queria pegar no texto de hoje, que está em Mateus 18, eu queria focar no encaixe e na uniformidade. Nessas duas coisas a gente vai focar como isso aplica nos nossos dias. Começando pelo encaixe. São vários requisitos que eu comentei, dessas repetições satisfatórias, eles precisam fluir, sem trombar, sem dar errado, eles fluem em sequência, às vezes eles voltam para o começo, e continua como se você nem sabe onde que acaba o vídeo, porque ele volta para o começo, assim, ele é fluido. Outra coisa, ele tem um encaixe muito bom, muito ideal, sem sobrar demais para falar que foi fácil, daí não tem satisfação, e sem faltar demais para não dar angústia também, ou não passar. Ele é fluido, ele encaixa bem, e por mais complexo que seja, a questão é muito simples, né? O problema, para ele produzir, o Arben lá, ele deve ter de pensar muita coisa, fazer uns cálculos assim difíceis, mas para a gente que assiste, sabe que é complexo, sabe que é difícil, mas depois que ele passa uma vez, você sabe o que vai acontecer na próxima, né? A solução é simples, por mais que a questão que a gente envolve seja complexa. No texto de Mateus 18, de 15 a 17, está escrito o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja, e se ele recusar ouvir também a igreja, trate-o como pagão, como publicano, ou seja, como alguém que não tem a mesma fé que o corpo da igreja, alguém que não faz parte da mesma comunidade, porque não faz sentido alguém que está num grupo que não tem nada a ver com as pessoas daquele grupo, nem mesmo a mesma fé. Então, nesse texto, eu queria pensar, como funciona esse fluir? Na comunidade, a gente tem contato e a gente tem comunicação. Por mais que todos nós falemos português, cada um pensa de uma maneira diferente e, inevitavelmente,
vai ter alguma hora que eu vou confundir. Eu falei alguma coisa, talvez alguém não entendeu, talvez pela minha forma de dizer, talvez porque eu falei meio baixo. Mas, às vezes, tem dificuldades na comunicação. Mas elas não precisam e elas não devem ser impedimentos para a gente ter uma união, para a gente viver em comunidade, em comunhão. Se a gente deixar coisas pequenas passarem, elas viram que nem uma bola de neve. Uma coisa que eu percebo, porque eu tenho essa tendência. Quando o pastor Joel fala alguma coisa e eu não entendo, eu falo, aí eu me preparo para 10 coisas. E daí eu espero que o que ele falou eu me preparei. E daí quando ele pede, ele fala assim, você conseguiu fazer aquilo? Consegui. Né? Então era isso, eu jogo o resto fora. Mas isso não é bom, né? Porque se tiver a 11ª coisa que na verdade é o que ele estava esperando e eu disse que eu ia fazer e eu não fiz. Ou pior, será que eu não estou gastando tempo à toa, preparando 9 coisas que não vão usar de qualquer jeito, talvez não eram nem boas? Ou ainda eu não estou sendo transparente, né? Perdão, pastor Joel, eu preciso melhorar minha comunicação. Mas olha só quão problemático que fica. Isso porque isso não dá nenhum atrito entre a gente. Pior seria ainda se isso gerasse briga ou discussões. Em outros tipos de relacionamento às vezes acontece. Eu tenho um amigo que, no começo do nosso contato, nós não éramos muito amigos, não éramos muito chegados, éramos diferentes, ainda somos diferentes em tudo. A gente fala de um jeito muito diferente, a gente pensa de um jeito diferente, a gente tem gostos diferentes, a gente atuava em áreas diferentes, não funcionava. Eu nem respeitava muito ele, e eu acho que ele também não ia tanto assim com a minha cara, porque toda vez que a gente conversava, dava atrito, toda vez que a gente trabalhava junto, dava atrito. E eu pensei que não tinha solução. Eu descobri que, né, por mais complexo que seja o problema, a solução era simples. Eu fui conversar com ele, né? Eu falei, então, né, Jesus falou para conversar. Ele falou isso para mim também, coincidência. Aí deu certo, olha só, simples assim. A conversa foi mais complexa do que isso. Mas é interessante que o resultado é sempre o mesmo. Para a gente dar certo como comunidade, a gente tem que ir até os outros. Não adianta a gente ficar sozinho, porque sozinho não é junto, né? E esse negócio que o autor fala aqui, que Mateus fala, é uma dica muito interessante. Você vai com outras pessoas também, né? Porque vocês são parte de uma comunidade, vocês não são nem um par. A gente tem mais de um par. Por mais que eu converse com o pastor Joel, eu faço parte junto com ele de uma comunidade de mais pessoas aqui também. Então, quando eu converso com ele, a nossa conversa envolve também outras pessoas sobre o que a gente está lidando. E por isso, a gente não que as pessoas possam ser encheridas, mas a gente pode confiar em outras pessoas para nos ajudar nessas questões. Então, se tem alguém que talvez precisa ouvir alguma orientação, alguma coisa que precisa ser corrigida, e você vai junto com outra pessoa, talvez isso ajude. Talvez o meu jeito de falar não seja bom. No caso desse meu amigo, inclusive, a gente teve uma outra pessoa que ajudou a fazer o meio de campo. E aí a gente conseguiu conversar, porque aquela pessoa sabia como conversar comigo, sabia como conversar com ele, deu muito certo. E hoje é engraçado, porque a nossa comunicação não melhorou tanto, né? Eu só sei que ele é crente, ele sabe que eu sou crente, e fala assim, nossa, Deus é bom, Deus é bom. Aí ele fala de futebol, eu falo de vídeo, e aí cada um segue feliz com a sua vida, e a gente está se entendendo mesmo assim. É muito interessante que a gente pode confiar e levar com outras pessoas com convicção de que a gente pode encontrar uma solução. Depois que eu vi isso dar certo uma vez, eu vi isso dar certo outra vez, eu vou confiar que o vídeo vai continuar girando e ele vai continuar encaixando. Qualquer coisa que a gente tenha, seja de relacionamento, de atritos, ou mesmo de coisas simples, né? Por exemplo, a gente tem a transmissão, e daí tem gente de casa que fala assim, opa, eu estou escutando meio travado isso aqui, vocês podem consertar? E a gente mantém fazendo cada vez ficar melhor, inclusive. Olha só como é bom a gente ter uma boa comunicação, uma boa transparência e não deixar para depois as coisas entre a comunidade. Assim é que a gente consegue fazer fluir e fazer, por mais que o encaixe não pareça natural, a gente fazer dar certo. Fluir bem significa não deixar para depois e nem achar que essas coisas não são importantes. Pelo contrário, a gente lidar com relacionamentos faz parte da nossa adoração a Deus também. A gente não faz isso porque o outro tem muito valor, por mais que ele tenha, a gente faz isso porque Deus tem mais valor ainda para nós como cristãos. Como conjunto de pessoas, cada um tem um formato diferente e os encaixes vão ser complicados. Se eu pegar todas as peças de um quebra-cabeça e jogar numa caixa, ele não vai virar um quebra-cabeça. Isso porque o quebra-cabeça tem os mesmos encaixes. Agora, se eu pegar um quebra-cabeça que, sei lá, um é aquele lá de papel assim, e outro que é aquele cubo mágico, né, que é 3D, e juntar os dois, eles não vão dar certo nunca, não importa o quanto eu tente. Mas isso com as pessoas é diferente, porque a gente pode adaptar. Eu posso pegar um quebra-cabeça que tem um formato e outro que tem outro, e os dois vão começar a se alinhar.
Isso é pela obra do Espírito Santo. Eu não preciso tirar a identidade, falar que você não precisa ser você mesmo para alinhar com outra pessoa. Quando eu preciso me adaptar para me relacionar com alguém, para me relacionar na comunidade, tem coisas que eu vou precisar mudar, seja a linguagem, seja a forma de me ter a minha postura, às vezes até vestimenta. Isso não muda quem eu sou, isso é simplesmente a casca, a adaptação, as coisas que eu posso me dispor a fazer em relação às outras pessoas. A gente, às vezes, precisa de correção. E quando, eu falei primeiro do momento que a gente está tentando ir corrigir alguém, mas se alguém vier para corrigir a gente, como cristãos, a gente precisa de humildade para ouvir. E às vezes a gente vai achar, não, mas ele quer mudar quem eu sou. E não necessariamente, se for de Deus, não vai querer mudar quem você é. Às vezes é alguma coisa que a gente faça. Quando a gente recebe correção, não é muito confortável, mas certamente para depois vai ter um resultado muito melhor. Ter os encaixes perfeitos vai ser satisfatório, por mais que no começo dê alguma angústia. Você fala, acho que vai dar errado, acho que vai dar errado, mas se a gente se dispor a ir até os nossos irmãos, também quando a gente está precisando ouvir, vai ser muito bom. Mudar encaixe não significa perder individualidade, mas ter atitudes que vão de encontro com outras pessoas por amor a Deus. O problema, ele é complexo, mas a solução é simples. A gente busca todos o mesmo alvo e a gente busca se aperfeiçoar nesse alvo, como está escrito lá em 2 Coríntios 13, 11. Que o Daniel vai colocar, mas aqui para o pessoal que está aqui, eu vou ler. Procurem a comunidade, e quanto mais a gente vê isso, mais se propaga também para aqueles que estão ao nosso alcance. Isso sobre o encaixe. Como funciona a uniformidade na igreja? O que chama atenção naqueles vídeos satisfatórios é a harmonia. É um negócio que dá certo, às vezes eu estou prestando atenção numa parte do vídeo, mas todas as outras ainda estão funcionando, por mais que eu não esteja enxergando tudo ao mesmo tempo. Harmonia significa poder confiar e garantir que vai dar certo de uma forma até bonita, por isso é satisfatório, né? De uma forma incrível, de uma forma maravilhosa. Desde os movimentos, as cores, a luz, até o som que eu falei aqui no vídeo, o autor que faz aquele negócio tem que pensar em tudo para ter harmonia. Todas as coisas com o mesmo fim, alguns deles até contam uma história, tem um porquê de que é aquilo lá. Eu não sei como que ele pensou aquilo, mas ele colocou uma textura que parecia meio de pedra, meio de máquina, porque era uma forma giratória lá. Ele deve ter pensado muito mais coisas do que eu. Mas tudo que ele pensou certamente ia para o mesmo fim, e porque olhava para o mesmo lugar e tinha o mesmo nome dele, aquilo girava em harmonia. Se ele tentasse fazer metade, e eu que não entendo de vídeo 3D, imagens e efeitos especiais, fosse fazer a outra metade, o negócio ia dar caótico, por mais que ele seja bom. Se eu tentasse tomar a frente no meio do caminho, não ia dar certo. A mesma coisa entre nós. Se cada um de nós, como comunidade, tentarmos fazer da nossa maneira, por mais que a gente tenha aquela comunicação incrível que eu falei, de tentar ir atrás uns dos outros e de ouvir uns aos outros, ainda não vai dar certo. Não vai ter harmonia. Para ter harmonia, a gente busca uniformidade, que talvez isso seja um pouco angustiante pensar, nossa, uniformidade, será que todo mundo tem que ser igual? Não. Uniformidade não significa todos serem iguais, porém, todos olharem para o mesmo lugar, todos terem os mesmos princípios. E quando a gente vive em Deus, são os dele o que a gente absorve. Na continuação do texto está escrito o seguinte: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que, se dois concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Esse texto é intenso. Eu vou confessar que antes eu evitava um pouco, porque eu não sabia como funcionava isso. Nossa, tudo que eu falar, tudo que eu decidir vai acontecer, eu interpretava dessa forma. E eu sabia que não era real, né? Nossa, Deus, eu quero, parece um sorvete na minha mão. Não apareceu nada agora, né? Não funcionou. Não é assim, não é isso que o texto quer dizer também, né? Deus não é nosso escravo, pelo contrário. Quando a gente
a gente pede as coisas, quando a gente está conectado com Deus, é porque vem dele e por isso sai da nossa boca. Esse texto significa que a gente é peça do movimento harmônico e, portanto, é como se fosse essas tomadas que a gente tem aqui, tem várias extensões que a gente precisa para conectar várias tomadas, mas alguma delas, alguma hora, vai estar conectada na fonte de energia. Na vida cristã, essa fonte é Deus. Nós somos várias tomadas, às vezes a gente tem extensões, por exemplo, os grupos pequenos, tem gente que não vai ver como que é o funcionamento do outro grupo, mas eles estão funcionando juntos, todos ao mesmo tempo e todos da mesma forma, porque eles estão conectados na mesma fonte, que é o mesmo Cristo. E por isso que o que a gente liga na terra, no céu, é desligado, porque é o que Deus ligou e a gente vai seguir dessa forma também. Se a gente concordar em algum assunto, porque eu sou guiado por Deus, eu concordo com alguém que é guiado por Deus, portanto, essa opinião é de Deus, não a minha. Por isso que o sorvete não funcionou, porque aparentemente eu acho que Deus não queria isso. Mas quando a gente escuta de Deus primeiro a vontade dele, e aí a gente busca, é que a gente vê acontecer, a gente vê a uniformidade, e a gente como igreja se torna mais agradável para nós mesmos em comunhão, mas também para os outros. Não adianta a gente achar que a gente é um clubinho super legal se está todo mundo ao nosso redor incomodado com o que a gente é. Eu penso isso por literalmente clubinhos, né? Na escola, eu tinha alguma época, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu era bem pequeno. Tinha uma moda na minha escola inteira, em todas as turmas, era fazer clube. E daí cada um queria fazer o seu clube. Não era o clube da escola ou clubes úteis, não. Era só um nome que tinha e a gente tem isso em comum. Então, era o clube que gostava de tomar Coca-Cola. A gente é o clube do pessoal que não tem clube. A gente é o clube do pessoal que anda de calça jeans. A gente é o clube do sei lá. E cada um tinha um clube. E ninguém gostava do clube dos outros, porque todo mundo só queria dizer que era mais especial e melhor. E se eu sou melhor como um clube pessoal do que os outros, eu meio que estou dizendo que os outros são piores, né? Que os outros não têm valor. E de um jeito assim, sem cuidado. Naquela época eu tentei criar uns 5 ou 6 clubes, todos deram errado porque só tinha eu. Muito, muito triste. Não é tão trágico assim, eu acho que eu não percebi tanta tragédia naquela época, eu estava bem empolgado. Mas eu estava pensando nisso por causa das Olimpíadas. E eu vou ser sincero, eu esqueci que estava rolando a Olimpíada. Eu percebi quando as pessoas começaram a falar, e eu ouvi barulho em todo lugar. Eu falei, nossa, está todo mundo falando de Olimpíada. Por mais que eu não esteja assistindo, eu estou ouvindo, não notícia, mas eu estou ouvindo sobre o assunto, né? E eu pensei, bom, ninguém que eu escuto falar sobre a Olimpíada está lá. E ninguém que eu escuto falar está participando de nenhum esporte. Mas todo mundo sente empolgado com isso, sente pertença às vezes, né? Às vezes a gente torce para um time que a gente está envolvido com ele, eu não faço parte desse time, mas eu me sinto relacionado com esse time, por isso eu torço. Ou às vezes mesmo notícias, porque eu tenho escutado coisas um pouco até controversas, e o pessoal falando assim, isso aqui é errado porque sei lá o quê, sei lá o quê. Se eu defendo alguma coisa, é porque eu me senti envolvido com aquilo. Mesmo nas opiniões, reclamações, torcidas, celebração, sentir pertença significa compartilhar das alegrias nas vitórias e das dores nas derrotas. Mas essa pertença não significa que a gente é dono disso daí. Não importa qual opinião eu tenha sobre a Olimpíada, eu não vou mudar as coisas da Olimpíada. Mesmo o fato de eu não assistir não muda nenhum resultado ou o fato de continuar acontecendo. Isso é verdade na nossa vida de fé. O fato de eu querer levar a igreja para um lado não significa que eu vou levar. Eu posso compartilhar um sonho e um desejo que eu tenho. Se esse sonho for ecoado em outras pessoas que também estão ouvindo de Deus e for realmente ele que é dono vai levar. Opiniões por opiniões não mudam nada. Como comunidade, a gente pode explorar nossas opiniões, a gente pode gritar opiniões a todos os ventos. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes elas podem ofender, às vezes elas podem ser estranhas, especialmente porque o evangelho ofende mesmo. Mas que não seja pela nossa vontade, que seja para cutucar o coração que precisa ser convertido à vontade de Deus. A gente tem que entender que, como comunidade, a gente tem alguém que é soberano, que é alguém que é o dono do time, o dono das coisas acontecendo, é a nossa autoridade, o caminho de verdade que realmente vai levar a gente para um funcionamento como igreja. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Está escrito no último versículo do texto de hoje, por onde se reunirem 2 ou 3 em seu nome, ali eu estou no meio deles. Deus, ele está no meio não por conta desses 2 ou 3. A gente está chamando, a gente está forçando a vontade de Deus, a presença de Deus está no nosso meio. Não. Mas porque a gente está buscando a Deus, a gente encontra Ele, se faz presente, Ele é presente, na verdade, e é Ele que está realmente formando esse grupo. E a gente pode chamar isso a definição mais simples, mais fácil de a gente dizer o que é igreja. Igreja é onde tem a presença de Deus. E se Deus disse que a presença dele vai estar onde as pessoas o buscam,
em comunidade, não sozinhas, onde pelo menos 2 ou 3 estiverem, isso a gente pode entender. Por isso que cada grupo pequeno que a gente tem, cada momento que a gente está conversando, é uma forma de a gente ver a igreja, que não somos nós, que não é nossa pertença, que não é nossa opinião, mas que a gente faz parte de um conjunto de harmonia de Deus, independente de onde for. Olha só que legal. Às vezes eu posso até visitar uma igreja em outro país, que eu não conheço, eu não falo nem a língua, e se eu vejo eles louvando a Deus, eu posso louvar a Deus junto e ter comunhão, mesmo sem entender o que está acontecendo. Isso porque é o mesmo Deus que está fazendo a gente ter essa uniformidade. A gente está carregando o mesmo nome e, por isso, a gente tem que entender também a nossa representatividade com responsabilidade. Não adianta eu levantar uma bandeira dizendo que tudo que eu faço está em nome de Deus, nem tudo que eu for fazer por vontade própria vai ter a ver com Ele. Eu tenho que pegar o que Deus fala e isso eu replico. Isso, aí sim, forma a bandeira na minha mão. Eu posso representar o nome dEle. Não significa a gente tentar ser iguais uns aos outros e nem fazer as outras pessoas serem iguais a nós e nem fazer Deus ser igual à nossa vontade. Uniformidade significa a gente andar segundo a lei de Cristo, que é a vida no Espírito Santo. Enfim, como que a gente repensa isso de ser igreja? Igreja é ser comunidade formada por várias peças, é ser um coletivo bem encaixado, um coletivo cheio de harmonia. E o que torna isso possível nas nossas vidas não são as peças, é o Criador, é o dono dessa obra, é Deus. E aí eu queria deixar essa pergunta. O que distingue, já vou deixar a resposta também, uma comunidade satisfatória e uma que não é? Porque como igreja, a gente pode ser para Deus uma comunidade satisfatória, que Ele não vai cansar de ver em looping várias e várias vezes, ou não. Isso depende de quem vai fazer a diferença, se Ele está no nosso meio ou não. Eu posso tentar, ter uma comunicação melhor, de orientar meus irmãos, de receber orientação. Eu posso tentar fazer as coisas darem certo e encaixar. Mas se a presença de Deus não estiver aqui, a gente não está reunido no nome dEle, não somos igreja de Cristo. O que vai fazer a diferença? Quem vai fazer a diferença é Deus em nossas vidas. Então eu queria deixar isso para a gente continuar buscando, para a gente continuar sendo incentivado em procurar como comunidade. Qual direção a gente vai viver? A direção da presença de Deus, e assim a gente vai ser uma comunidade mais satisfatória. A gente precisa se afinar a cada momento no que Ele nos colocar. Então, se você tem caminhado, a gente está caminhando aqui em comunidade e tem tido dificuldade de encontrar encaixe, qual que é a sua parte? O que eu posso fazer, o que eu posso contribuir, ou às vezes, o que eu tenho a ver com os outros? Se você está precisando dessa harmonia, então busca caminhando pelo Espírito Santo. É nele que você tem que reorientar sua postura segundo o caráter que Ele colocar no seu coração e tomar a partir disso atitudes sem ficar parado. A gente tem que ir em direção às pessoas porque estamos olhando para Deus. E se tem alguém que não conhece a Cristo também que está ouvindo, eu queria dizer que é possível a gente ter um coletivo harmônico. Parece que não, parece que a máquina não vai funcionar, sempre parece que vai dar errado porque cada um de nós é incerto, cada um de nós é imperfeito. Mas porque a gente tem Deus dá certo. Então, se tem alguém que não conhece a Cristo, eu convido também a estar orando conosco para caminhar juntos nessa direção e a gente vai ver isso dar certo. E a satisfação de Deus também para nós vai ser satisfatória, porque a nossa alegria é louvá-lo. Vamos orar? Senhor Jesus, eu gostaria de estar te pedindo, entendendo que o Senhor é aquele que faz a tua vontade, que faz realizar. Por favor, sê no meio de nós. Por favor, meu Pai, coloca a tua presença de forma clara para a gente entender a tua vontade, o teu querer, e molda em nossos corações cada um desses encaixes. Como peças, a gente possa se voltar para o Senhor individualmente na nossa vida pessoal, mas também como comunidade, a gente possa se afinar cada dia mais. Não porque a gente tem capacidade de ir até uns aos outros e de fazer dar certo, mas porque a gente pode encontrar harmonia na tua presença. Que a gente possa entender que a tua presença realmente faz diferença para dar certo na nossa comunidade, para dar certo como igreja, para dar certo como grupos, para dar certo como amigos, como irmãos. Que o Senhor possa nos inspirar e nos motivar a continuar te buscando dessa forma, entendendo que o Senhor é aquele que tem o realizar, é aquele que faz e coloca o nome nas nossas vidas. E por isso nós somos igreja do Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido presente, porque o Senhor tem feito a tua vontade, e eu sei que o Senhor tem muito mais nas nossas vidas. Então que através de oração, através de conversas, através de comunhão, através da nossa adoração, a gente possa crescer nessa direção. Em nome de Jesus a gente ora, amém.